Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse podcast, que é uma ação elaborada da Câmara Técnica de Terapia Ocupacional em Contextos Sociais, do CREFITO 7. Meu nome é Thaís Suzashi, eu sou terapeuta ocupacional e faço parte dessa Câmara Técnica. E não só eu, mas também participa dessa Câmara Cibele, Tis, Jussara e Maíra. E hoje eu vou ter a honra de falar com Sandra, né? Que ela na verdade, doutora Sandra, que ela é terapeuta ocupacional, doutora em psicologia social, professora da UFES do Campus Lagarto e é idealizadora do grupo de apoio a mulheres agredidas, o GAMA, que foi criado em 2012, e do grupo de autores de situação de violência doméstica, o GASVID, que foi criado em 2013. Não é isso, Sandra? Isso mesmo. Pronto. E esses grupos foram criados, né, com a colaboração da delegada doutora Ana Carolina Jorge Machado. E a gente teve a ideia de fazer esse podcast, na verdade, por ser Agosto Lilás. E o Agosto Lilás, esse ano, ele completa 15 anos da Lei Maria da Penha, que foi criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, moral, patrimonial contra a mulher. E por isso que tivemos essa ideia de conversar com Sandra, né, que é uma honra estar aqui, porque eu tive o prazer de conhecer ela durante a graduação lá na UF. E não tive a experiência, né, a parte prática do estágio, mas eu ouvi falar, eu estava lá perto, né, durante a criação dos grupos, e eu não tive, né, infelizmente não tive a oportunidade de estar lá no estágio, mas eu sabia de tudo, eu procurava saber, vi no Jornal Nacional, e isso que aí foi maravilhoso para mim. Então, Sandra, é um prazer, viu? Ô, Thaís, eu agradeço muito, muito essa apresentação sua, extremamente generosa ao meu respeito. É, Agradeço muito o CREFITO 7, a Câmara, por vocês darem uma visibilidade a esse trabalho, que é um trabalho de quase 10 anos e um trabalho que a gente é, não tem parceiros para a gente estar discutindo sobre isso de uma forma geral no Brasil todo, né? Então, é algo de uma responsabilidade incrível, porque a gente foi construindo e essa construção foi muito vinculada à formação dos alunos de terapia ocupacional da Universidade Federal de Sergipe, né? Eu nunca montei esse projeto como projeto de extensão. Ele já sempre foi um campo de estágio, de formação profissional de terapeutas ocupacionais. Então, acho que isso é algo que eu só tenho que agradecer, ter essa oportunidade de estar batendo esse papo contigo, ok? Sim. E você, eu esqueci de falar que você faz parte do conselho, né? Do conselho do CREF, lá do CREFITO 17, não é isso? Na verdade, eu sou um membro do CREFITO, né, um associado, e eu fui indicada pelo CREFITO 17 para participar do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Aracaju. Eu falo isso de Aracaju porque, na verdade, eu trabalho no interior, que é Lagarto, né, que o campus da UFES é no interior, e eu moro no interior. Mas com a questão da pandemia, que a gente aprendeu a trabalhar online, eu acabo sendo uma conselheira bem atuante dentro do Conselho Municipal do Direito das Mulheres de Aracaju, da capital, representando o Sim, CREFITO, é óbvio. sim. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade, né, para poder falar sobre a criação desses grupos. Eu sempre tive essa curiosidade, né, de como surgiu, de como foi que surgiu essa ideia, se foi junto com alguém, se foi sozinha, foi coisa da sua cabeça, né? E aí eu queria começar falando sobre isso, né? Sobre o Ok. surgimento dos grupos. Certo, então, assim, para a gente falar do início do grupo, eu tenho que falar da minha trajetória em Alagoas. Eu fui professora da Universidade Estadual de Alagoas, de terapia ocupacional, a Uncisal, que é um local onde eu pude experimentar muitas coisas, né? Uma universidade que me deu muita liberdade.
eu fui professora lá durante 4 anos, como professora substituta, e tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo, né? As disciplinas que eu dava aula era sempre com práticas. E eu tive a oportunidade, neste momento também, de trabalhar com muitos alunos, né? Então, como professor, é algo extremamente gostoso falar sobre isso. Eu tive monitores hoje que ficaram comigo durante 4 anos, né? Pegaram monitoria de uma disciplina no segundo ano e foi para o terceiro ano, para o quarto, e lá na época eram 5 anos o curso. Então, isso tudo faz com que a gente comece a pensar um pouco diferente do que a gente pensa, né? Quando você tem outras pessoas contigo. E então, em Alagoas, várias coisas eu fiz, mas uma das coisas que me deu o clique, né, para começar a pensar na mulher em situação de violência, foi um trabalho que a gente fez em saúde coletiva com mulheres que eram usuárias, né, do SUAS e do SUS, e elas tinham alguns condicionantes em relação ao Bolsa Família dessas mulheres. E daí, quando a gente começou a ver isso, junto com esses alunos, monitores, a gente, inclusive, escreveu material sobre isso, uns artigos e tal. Uma dessas alunas, que hoje, segunda-feira, ela defende a tese de doutorado dela, que é a Késia, ela era minha monitora, e a Késia foi fazer o trabalho de conclusão de curso dela sobre mulheres em situação de violência, lá em Maceió. E nesse trabalho, nessa pesquisa, nessa trajetória, a gente percebeu os pontos críticos que essas mulheres viviam. E deste trabalho de conclusão de curso acabou gerando, inclusive, um artigo, que é um artigo que fala sobre a rota crítica que as mulheres percorrem, quer dizer, um caminho tortuoso que essa mulher percorre, essa mulher que vive uma situação de violência, mesmo depois que ela faz a denúncia. Bom, depois disso, isso foi em 2011, mais ou menos, em 2012 eu chego em Lagarto num campus recém-criado, com um ano só que tinha o curso, o campus, e e venho já com a minha bagagem de ter iniciado o meu doutorado na Universidade John Kennedy, na Argentina, em psicologia social, onde a temática já era mulher em situação de violência, né? O pensamento já era esse. E daí chego em Lagarto e tenho que trabalhar na universidade dando aula, mas também tinha que fazer minha pesquisa de doutorado. E quando eu imaginei, né, academicamente, como uma aluna de doutorado, que eu ia encontrar o Sistema Único de Assistência Social aberto para que eu pudesse fazer minha pesquisa. Mas eu encontrei ele fechado, né? Essas portas foram fechadas. E aí eu fui bater na delegacia. Tem uma delegacia aqui em Lagarto, uma delegacia de mulheres, que na verdade em Sergipe chama Delegacia de Grupos Vulneráveis. Então ela atende todos os grupos vulneráveis neste mesmo departamento, nessa mesma delegacia, idoso, pessoa trans, criança, adolescente e mulheres, e também pessoas com deficiências. E aí bati na delegacia, sem pretensão nenhuma, né, de conseguir nada. E conheci a doutora Ana Carolina, que hoje é minha parceira de trabalho desde 2012. Então, em março de 2012, a gente começa a conversar, não só com a minha pesquisa da tese de doutorado, mas também com o trabalho que ela fazia. E ela fazia um trabalho inédito, né, no país mesmo, que ela trabalhava com mediação de conflitos sobre o olhar do gênero, certo? Que é algo bem específico. E eu fiquei fazendo um estudo exploratório, acompanhando todas as mediações dela na sala, então com a mulher que fazia a denúncia da violência e o autor da violência. Então, neste trabalho, foi um trabalho muito específico, né, da formação dela, que eu não ouso falar sobre, nessas mediações,
depois que terminava a mediação, a gente conversava muito, eu e a doutora Ana Carolina. E daí a gente percebeu que essas mulheres estavam fazendo a rota crítica, né? Que é aquela rota que a gente já tinha estudado lá em Alagoas e que ela precisava de um suporte. Foi aí que eu montei, né, pela prática da terapia ocupacional, que a gente sabe que grupos, né, são potentes em relação à atuação terapêutica ocupacional. Então, eu utilizei de grupo, um grupo de apoio, na modalidade de apoio, e comecei a trabalhar com todas essas mulheres num grupo. Era um trabalho independente, porque a prefeitura, eu só usava um espaço da prefeitura, porque a prefeitura não participava. Então, eu fazia convidando várias pessoas. Então, falar do Gama é isso. O Gama nasce de um olhar sobre a mulher que acaba de fazer uma denúncia e não sabe o que fazer, né? Então, o grupo de apoio a mulheres agredidas, ele vem dar o suporte para que essa mulher não consiga, a gente consiga com ela, construir uma rota favorável, quer dizer, um caminho que seja favorável para que ela saia da situação de violência. Tá? Bom, pode Pode perguntar. falar. Não, fica à Não, vontade. porque é bom que você está indo por um caminho que eu já estava querendo perguntar, né? Porque não só da criação, mas o funcionamento, né? Sobre a estrutura, os desafios que foram, né? Para poder conquistar esse espaço. Acredito que no início não foi só chegar lá, montar o grupo, né? E colher essas mulheres, né? Acredito que deve Na ter verdade, sido. É. Thaís, a vida, ela nos surpreende com algumas coisas que a gente acha que é ruim, mas na verdade elas são muito boas. Bom, primeiro, Uhum, nós estávamos num ano de eleição, numa cidade no interior, onde todos os serviços se voltam para fazer um trabalho muito mais político, ok? Então, estava esvaziado todos os serviços de suporte de rede do município para essas mulheres. Então, foi fácil o coordenador do CREAS me ceder uma sala para mim trabalhar, ok? Né? uhum, Então, ele me cedeu esse espaço e eu trabalhava no espaço dentro do CREAS, que é o lugar ideal para que se tenha um grupo de mulheres que os direitos foram violados, certo? Então, dentro do CREAS, eu tocava o serviço. E daí eu fui buscar apoio da sociedade lagartense. O que eu fiz? Eu montei esse grupo de apoio com temáticas que eu já tinha estudado para fazer o meu projeto do doutorado, certo? Que eram temáticas, não são temáticas aleatórias, né? Elas têm uma sequência lógica de se trabalhar com essas mulheres. E essa sequência lógica eu trago, bom, como ferramentas, né, como fundamentação, aliás, teóricas do meu trabalho. Primeiro, eu trago dos feminismos, um feminismo que vai em cima, muito baseado na lei Maria da Penha, na verdade anterior a isso, na Convenção do Pará, né, que é os primeiros movimentos que nós tivemos de legalidade, de apoio a mulheres em situação de violência. Então, baseado nisso e com um aporte teórico que eu já estava iniciando, que era da minha tese de doutorado, né? Que era um aporte de uma teoria americana de autodeterminação, que depois eu posso até falar nela um pouquinho à frente, para compreender bom. como ela se aproxima muito da terapia ocupacional, né? Então, em relação a essa questão da gente estar de aporte teórico, e assim, sem dúvida nenhuma, não posso dizer que eu trago na minha essência da terapia ocupacional a base da saúde coletiva, porque eu sou uma sanitarista, né? Eu fiz a especialização em saúde pública lá na década de 80, pela Concorde, da Fiocruz, então eu tinha essa noção de que existia quando a gente pensava em saúde, a gente pensava ela muito mais ampliada, isso até antes da Constituição brasileira, né? Então, a gente já trazia esse aporte muito internalizado como terapeuta ocupacional.
E como terapeuta ocupacional, eu também trago uma essência que é de ter trabalhado com grupos vulneráveis por um longo tempo, quando eu morava no Mato Grosso do Sul. Eu trabalhei com populações indígenas, né? Trabalhei durante 5 anos com 4 etnias. Então, esse olhar diferente que me foi me mudando, eu não faço o meu raciocínio profissional, por exemplo. O meu raciocínio profissional, ele é com abordagem social, ele é na dimensão social, ele é no cotidiano do indivíduo, entendeu? Não é um raciocínio profissional da patologia ou da clínica especificamente, ok? Sem, não estou falando isso que isso é melhor ou não do que o que nós temos de terapia ocupacional, né? Não é nada disso. É só para justificar esse meu caminhar, que acaba sendo um caminhar da Universidade Federal de Sergipe, porque quando eu instituo o grupo, que é em 2012, eu crio, vou idealizando, vou convidando pessoas para participar do grupo. Por quê? Porque a gente tem que entender que violência é multidimensional. Se eu estou falando de algo que é multidimensional, eu tenho que pensar que qualquer atuação no campo da violência doméstica e familiar, que é o nosso foco hoje, ele tem que ser intersetorial e multidisciplinar. E, quiçá, um dia, interdisciplinar. Entendeu? Né? Então, pensando dessa forma, a gente foi buscando parceiros. Parceiros, e a gente foi experimentando este modelo que eu tinha criado, e eu estava experimentando, com muita tranquilidade de saber que em alguns momentos algumas coisas não estavam funcionando, né? E um dos problemas maiores que eu encontrei no primeiro ano, que eu acertei, né, o grupo mesmo, que eu vi ele funcionando, e não só isso, né, eu tinha resultado. A evidência científica do Gama é que todas as mulheres que vieram para o Gama, tá, essas mulheres conseguiram sair da situação de violência e experimentar novos relacionamentos ou até os mesmos relacionamentos sem viver a situação de violência, ok? Então, isso são dados muito interessantes, né? E acho que é o que dá tranquilidade de eu estar falando, que às vezes parece que a minha fala é de soberba ou de prepotência, da certeza, mas não é, que a gente tem realmente dados muito interessantes. Por exemplo, nós somos o terceiro maior município do estado de Sergipe, e nós passamos de 2012 até 2015 sem nenhum caso de feminicídio. Em 2015, o caso que ocorreu foi um caso onde realmente não tinha vindo a público, quer dizer, a mulher não tinha feito nenhum boletim de ocorrência, mas nós também estávamos sem delegada na delegacia de grupos vulneráveis. Nós tivemos um hiato de delegada, tá? E daí a gente só foi ter um outro feminicídio no final de 2020 e no começo, em janeiro de 2021, tá? Então, é um número, para mim é importante, 3 números é muito, porque um número já é muito, mas se eu pegar a estatística do estado de Sergipe, dos municípios que têm delegacia de grupo vulnerável, e que não tem um grupo de apoio, esses números são exorbitantes. Então, assim, partindo dessa ideia, quais são os maiores problemas que a gente enfrentou no começo, tá? Foi encontrar pessoas para participar do grupo. Quando eu falo pessoas, eu vou dizer profissionais. Por exemplo, a gente precisa trabalhar com um advogado, a gente precisa trabalhar com um enfermeiro. Eu estou falando enfermeiro, mas pode entender enfermeira ou o que for, né? A gente precisa trabalhar com o pessoal, principalmente o pessoal da psicologia e da assistência social do CREAS e do CRAS, e também do apoio do CAPS, sendo o CAPS importantíssimo para a gente.
Então, a gente ia convidando as pessoas para falar sobre temáticas que eles dominavam, que a gente tinha no cronograma da gente. E muitas pessoas vinham com uma bagagem técnica fantástica, com uma experiência maravilhosa, Uhum. mas com pessoas que não tinham um estudo sobre a questão do gênero, da violência de gênero, da violência doméstica, do machismo, do patriarcado, e isso fazia com que a gente não conseguisse avançar dentro do grupo. E muito com uma questão de um cuidado com olhar para essas mulheres, com cuidado de dominação e não de autonomia e de protagonismo, como era o ideal, né? Como é o ideal de se trabalhar com mulher em situação de violência. Então, em alguns temas, eu sentia que essas mulheres estavam sofrendo outra violência, né? Com A a equipe, na forma. verdade, tem que estar em harmonia, né? Principalmente desse conceito de feminismo e tudo mais, já que é algo voltado para essa temática, né? São pessoas que sofrem com isso, então não faz muito sentido ter uma equipe que não esteja em harmonia, né, de conscientização. Perfeito, Thaís, é isso mesmo. E daí, quando a gente sente toda essa falha, e como professora, a gente pensa assim: a gente tem que formar pessoas, a gente tem que formar profissionais que estejam no NASF, que estejam numa unidade básica de saúde, que estejam num CAPS, que esteja onde for, no SUAS, onde for, entendeu? Mas que tenha condição de trabalhar, porque as temáticas não são difíceis para nós que temos formação na área de saúde, né? Ou campo social, para uma assistente social falar, ou para um psicólogo, mas acontece que a formação é muito baseada em patologias. Então, quando não se tem essa formação que você acabou de falar, né, de feminismo, de conhecer o que é o patriarcado, de conhecer essa naturalização da questão da violência, dessa questão cultural, né? Quando não se tem esse conhecimento, as pessoas se apegam numa questão técnica, que é o que elas dominam. E a questão técnica, ainda nas formações destes cursos, são muito em cima de patologia. Então, eu não olho mais uma mulher em situação de violência ou um grupo de mulheres em situação de violência. Essas pessoas que não estão mais com a gente, elas olhavam para depressões, estresse pós-traumáticos, entendeu? Não que Uhum, isto não exista, a uhum, gente não nega isso em hipótese alguma, mas aquele espaço é o espaço onde essa mulher vai gradativamente trabalhando a sua autoimagem, a sua autoestima, o seu autocuidado, as suas relações afetivas, a sua história de vida, né? De uhum. relacionamentos, do que é o amor, né? O que amor foi esse que ela reconheceu. Então, a gente vem gradativamente trabalhando isso. E essas mulheres, no caso de apresentarem as patologias, né, que as pessoas adoram diagnosticar, mas a gente encaminha, a gente tem parcerias. Hoje nós temos parcerias fantásticas, tá? A Eu gente até queria tem. falar sobre isso, né? Sobre as parcerias que são fundamentais para o avanço do projeto, né? Desses Isso, grupos, que é que isso, são eles que, na verdade, faz com que o grupo tenha maior visibilidade, tenha uma estrutura, né? Com certeza maior. isso. E tem até uma pergunta aqui que fala sobre isso, que quais parcerias seriam importantes para ampliar o projeto? Acredito que já exista, né, algumas parcerias, mas tem uma pergunta aqui que quais seriam, né, se teriam outras parcerias que seriam fundamentais para a ampliação do projeto. Claro. Bom, eu acho que eu não falei no começo, mas eu acho que era importante, que é assim, a gente tem um casamento neste grande projeto, que é o GAMA, que é o Grupo de Apoio a Mulheres Agredidas, e a gente tem o GASVID, que é o Grupo de Autores de Situação de Violência Doméstica e Familiar, ok? Bom, isso tudo, esses dois grupos,
E aquela mediação que eu falei lá no começo, que a doutora Ana Carolina faz, Uhum. isso aí tudo faz parte de um programa de enfrentamento à violência doméstica e familiar, ok? Tá? Bom, falar do Gama, então especificamente o Gama, as parcerias. Primeiro, parceria com nós estamos iniciando o Gama agora, né, em São Cristóvão, que é uma outra cidade aqui em Sergipe, que é do lado, que é na Uhum. cidade onde está o campus principal, né, da reitoria da UFES. Então, Uhum. lá em São Cristóvão, que está iniciando de uma forma bem bonita, assim, a gente, nossos parceiros, Secretaria de Assistência Social, certo? Então, normalmente, se tiver a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher, essa coordenadora está aqui junto com a gente. Né? Essa coordenadora tem que estar junto, né? No grupo, participando, dialogando e encaminhando, facilitando a rota dessas mulheres. Então, Secretaria de Assistência Social, CREAS, CRAS, inclusive o coordenador do Bolsa Família, sempre são nossos aliados também, porque às vezes tem que vir para esclarecer, porque a gente sabe que para a gente empoderar uma mulher, né, ou qualquer pessoa, a gente tem que ter informação, né? E as informações têm que ser claras para que ela possa acessar os serviços, porque às vezes ela não acessa até por falta de informação, né? E Uhum. outros problemas que tem. Então, a parceria seriam a Secretaria de Saúde também, na Secretaria de Saúde, as unidades básicas de saúde, as atenções especializadas para a gente poder fazer os encaminhamentos e estar discutindo, o RAP todo, né, de uma forma geral. A gente tem parceria com advogados, tá? Que é importante. Não dá para trabalhar com mulheres em situação de violência se a gente não tiver advogados disponíveis para dar assistência para essa mulher de subsistência, então de pedir alimentos imediatamente para essa mulher, né? Ela faz a denúncia, ela pode na semana seguinte, não precisa essa coisa de ir para fora, nada, um advogado já entra pedindo alimentos para ela e para as crianças e tal. Então, advogados, a gente tem uma parceria, não é uma parceria oficial com o Tribunal de Justiça, mas em 2018 e 2019 eu trabalhei muito próximo ao juiz criminal e aos promotores do fórum aqui de Lagarto, né? Eles se encantaram com o projeto, eles encaminhavam as mulheres, também encaminhavam os homens, discutiam muito para aprender até como é que ele ia conduzir em alguns momentos aquela conversa, porque eu sempre digo que as mulheres nunca conseguem falar, certo? O espaço de fala da mulher que vive situação de violência, o grupo só é um sucesso com as mulheres porque é um espaço para elas falarem. É um espaço também de fala, de protagonismo, né? Então, a gente ia fazendo um trabalho, então vai entrando vários setores, então é intersetorial, é interdisciplinar, é transdisciplinar. Por exemplo, eu tenho uma parceira aqui no Lagarto há muito tempo já, ela é uma enfermeira, formação dela é enfermeira, mas ela trabalha para mim a temática de espiritualidade, e ela trabalha muito bem, entendeu? Então, quando as pessoas veem um terapeuta ocupacional falando, olha, eu criei, eu ajustei e eu coordeno o Gama, né, o grupo, isso não quer dizer que eu comando todo o grupo funciona na coordenação de um terapeuta ocupacional, que eu acho que a nossa formação facilita ter esse olhar do cotidiano, o fazer violento, a ressignificação dos seus fazeres, onde a violência não vai estar mais presente. Então, trazendo todo esse conhecimento da terapia ocupacional, que não me importa muito a questão de fundamentar teoricamente num modelo, tá? Porque também, como a violência é multidimensional, é muito complicado você pegar um modelo e colocar ali dentro, entendeu? Com Como certeza. também as teorias que são as diversas, certo? Uhum. Eu não sei se eu consegui
falar um pouco sobre isso. Quer dizer, são tantos parceiros. Só que sim. hoje os nossos parceiros já são terapeutas ocupacionais, entendeu? Tá? Uhum. Então, nas temáticas, a gente já conta hoje com terapeutas ocupacionais formados aqui na UFES e que tiveram essa experiência de participar dos grupos como campo de estágio obrigatório, né? Como com aulas específicas sobre as temáticas. Então, a gente tem uma condição melhor hoje de trabalhar aqui em Sergipe, tá? Sim. E Sandra, eu vou falar assim, na verdade eu quero falar um pouco sobre minha experiência, né, como que eu me formei, né, na Universidade Federal de Sergipe, no campus Lagarto, e assim, sempre rolava debate, rolava conversa, e rola até hoje, na verdade, porque sobre esse contexto social, né, o que seria o terapeuta ocupacional no contexto social, e por que a gente vê tão pouco nesses contextos, né, sendo que é uma área tão rica, só que, infelizmente, é uma área pouco falada, né? Tanto que eu lembro que na minha experiência de estágio, a gente debatia e apertava sempre na mesma tecla. A gente ficava, meu Deus, como é possível? Né? Que conceito é esse? Qual a abordagem que o terapeuta ocupacional ele pode estar utilizando nesse contexto? Né? E na prática tudo foi ficando mais fácil, né? A gente atuou em comunidade, a gente atuou na atenção básica, porém ainda ficava algumas dúvidas e principalmente na parte, né, profissional, porque a gente estava ali na graduação, a gente passava pelo estágio, mas na parte, né, depois de formada, a gente estava pensando, beleza, mas como é que a gente vai conseguir atuar, né? Em quais espaços? E será que a gente tinha essa segurança de poder atuar num espaço de contexto social? Porque talvez a UFES ela tenha essa parte teórica um pouquinho ainda defasada, sabe? A gente tem, sim, com certeza, a parte teórica e a parte prática, mas acredito que poderia ter sido mais elaborada, né? Mais profunda nesse sentido. E eu conversando também até com colegas de trabalho que na graduação quase não tiveram essa parte de contextos sociais, né? Faculdades privadas, enfim, que não é totalmente desconhecido. Então, eu acho que aqui também está nesse espaço para a gente discutir sobre isso, né? Como é que reflete essa defasagem da grade curricular nessa quantidade de profissionais na área e também a questão dos conhecimentos, né? Eu acredito que tem muitos terapeutas que não se identificam, não conhecem, não, sabe, não despertam interesse nessa área. Então, eu acho que a gente poderia falar sobre isso, né? Se tem relação ou não da grade curricular, se poderia sim ser mais trabalhado, mais falado, ter mais palestras, ter mais estágios obrigatórios. Porque, por exemplo, meu estágio obrigatório, não passei pelos grupos, né? Mas eu passei pela atuação na comunidade, né? No território, que é bem diferente, apesar de ter alguns conceitos, né, bem similares, mas acredito muito que na prática é bastante diferente. E aí eu não sei, eu me formei sem saber como é que seria um terapeuta ocupacional nesse espaço de, de um grupo, né, com esse tema de abordar e de acolher mulheres, né, que passam por essas situações de violência. Aí a pergunta é direcionada a isso, se tem relação ou não, se precisa ou não, e a senhora, como, né, professora, tem muito o que dizer sobre isso. Acredito que tem também alguns planos, né, para a grade curricular da UFES ou de outros espaços. Bom, primeiro, Thaís, eu tenho que pedir desculpas por você não ter tido a oportunidade de se aproximar disso. Sei que não resolve muito, mas eu fico até envergonhada, né, de saber que você não chegou no grupo. Mas assim, a gente organizou, veja, em 2015 a gente teve, eu falo pessoalmente, né, e é um agradecimento que eu faço agora em público para Ana Paula Malfitano, que talvez ela não saiba, mas eu tenho que agradecer em público. Em 2015, em junho de 2015,
Ana Paula veio para uma banca de concurso dentro da UFES, tá? Onde eu fazia parte da banca e uma colega, que é a Bia, e que eu e a Bia, a gente dividia o estágio chamado Coletivos e Territórios, que foi este que você fez parte. Bom, e aí eu tive oportunidade, a Ana Paula fez uma palestra, falou sobre suas, aqui dentro do campus, que ainda era no campus provisório, e eu e a Bia estruturamos esse estágio, já separando o que era coletivos territórios saúde e coletivos território social. E, ousadamente, eu fiquei com o social. Por que eu falo ousadamente? Porque com toda a leitura que eu tenho, que eu fiz, né, da terapia ocupacional social, era claríssimo para mim que não era isso que eu estava fazendo, entendeu? A terapia ocupacional social, baseada em toda a produção maravilhosa, né, de profissionais, de cientistas fantásticos, terapeutas ocupacionais, que são conhecidos no Brasil, fora do Brasil, tal. Mas eu tinha certeza que aquilo não dava para mim trazer para onde eu estava, compreende? Entendo. E esta dificuldade, eu hoje já superei, porque eu já entendi exatamente onde é que eu tô, entendeu? Né? Qual é a carta, qual é a carta do baralho, né? Dessa dimensão social que a gente tem que utilizar para trabalhar com mulheres em situação de violência. Principalmente isso, mulheres em situação de violência. Eu não estou falando em violação de direitos de uma forma geral. Eu não estou falando de criança, eu não estou falando de adolescente, eu não estou falando de idoso, eu estou falando de algo específico mesmo, um grupo vulnerável, que é mulher em situação de violência. E aí vai permear a questão da raça, da etnia, a intersexualidade. Então, essa questão toda entra nisso. Então, em 2015, conversando com Ana Paula e tal, e toda a leitura que a gente já tinha feito, eu fui construindo, com um aporte teórico e prático, essa atuação. Porque ainda é muito, mas muito escasso você abrir um artigo científico e conseguir ver claramente como o terapeuta ocupacional pode atuar com mulheres em situação de violência em grupos terapêuticos ocupacionais. Você só vê as pessoas citando, mas não vê a descrição disso, não é? É bem isso. Essa é uma trajetória que a gente construiu, hoje a gente tem publicação em capítulos de livros, em relação a artigo científico, como eu iniciei falando, né? Esta terapia ocupacional social, eu não dou conta dela, né? Eu dou conta de uma terapia ocupacional numa dimensão social que trabalha com todo o aparelho do SUAS, do SUS, com a intersetoriedade, com grupos vulneráveis, com empoderamento, com protagonismo, mas de uma forma que eu não trago as teorias que são básicas para terapia ocupacional social, entendeu? Né? Você ouvindo eu falar, você está vendo, eu estou trazendo o feminismo, né? Eu estou trazendo uma questão de direitos humanos básico, certo? Né? Eu não cheguei na justiça ocupacional, não alcancei isso ainda, né? Que é uma caminhada, e eu tenho mais 10 anos pela frente aqui na UFES, né? Antes de me aposentar, mais de 10 anos, então eu acho que eu vou fazer essa caminhada, mas a gente tem referencial teórico já que mostra esta caminhada, tá? E mais uma vez, eu sinto muito quem se formou na UFES e não teve a oportunidade de estar no grupo. A gente está mudando o nosso projeto pedagógico, está passando por um processo de mudança, está logo daqui, acho que uns 6, 7 meses, está mudando tudo. E a gente teve uma conquista enorme, né? Enorme, porque vai se falar da terapia ocupacional social, mas vai se falar também da terapia ocupacional nessa dimensão dos direitos das mulheres, entendeu? Tá? Então, a gente trabalhou muito sobre isso, vai ter esse material todo, quer dizer, vai fazer parte da grade. Mas
já faz hoje, no estágio obrigatório de terapia ocupacional, que é Coletivos Territórios Social, os alunos têm uma formação teórica e prática sobre a questão da violência. E claro que permeia a questão da diversidade, a questão do racismo, né? Porque a gente sabe Uhum. que se nós falamos de grupo de mulheres em situação de violência, se a gente fala de grupo vulnerável dessas mulheres, a gente tem que ver que 4 vezes mais uma mulher negra está mais vulnerável. Quer dizer, é uma disputa aí, né, de risco, de exposição, de vulnerabilidade fantástica, né? Então a gente vem trabalhando tudo isso. Inclusive, assim, convido para quem estiver ouvindo a gente, que uma hora que tiver um tempinho, tem uma entrevista que foi feita pela TV Sergipe, aqui de Alagoas, né? E onde eu falo um pouquinho, mas tem uma fala de um aluno de terapia ocupacional, tá? É, E esse aluno fala e mostra claramente o quanto ele está capacitado, não só para falar, mas para fazer com embasamento teórico, né? Fantástico sobre para trabalhar nessa temática, nessa área, ok? perfeito. Estou até pensando em fazer TO de novo na, na UF, porque a gente sente falta, né, de algumas coisas e a gente sempre fica pensando, meu Deus, e se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse perguntado mais, ou se tivesse alguma coisa diferente, né, como é que seria a minha formação hoje? A gente sempre se questiona, né, porque tudo vai mudando, tudo vai se atualizando, e a gente, mesmo formada, a gente tem que estar se atualizando, né? Então, algo que a gente não teve na graduação, por exemplo, ou nessa área que a gente está aqui discutindo, eu posso sim muito bem estudar, né? Procurar saber, porque é fundamental, né? Thaís, mas assim, a evolução das coisas, as coisas acontecem no tempo certo, como tem que ser, eu tenho muita essa tranquilidade, né? Se por um lado a pandemia mexeu com a gente na estrutura mesmo, né? Enquanto indivíduo, família, também foi um momento onde a gente teve que repensar uma série de coisas, né? E nesta pandemia, por exemplo, o ano passado as pessoas todas falavam em violência. Inclusive, a gente discutiu, eu estava discutindo com uma jornalista que ela trabalha com o Norte e Nordeste aqui, e falando sobre a segunda pandemia, né? É uma pandemia sobre outra, né? Que a violência doméstica e familiar, a violência contra a mulher, ela é uma pandemia, né? Só que na pandemia, né, do Covid-19, ela ficou mais evidente em termos de fala, mas não de ação, ok? Então, eu acho que o sofrimento foi tão grande para essas mulheres e a gente voltou presencialmente com Gama dia 23 de junho deste ano. Quer dizer, a gente ficou 1 ano e 4 meses sem o grupo. E quando eu falo sem o grupo, eu falo que não tinha outras ações acontecendo presenciais. E Uhum. essas mulheres não alcançam fazer virtual alguma, porque não tem Sim. internet, não É. tem como falar, ela está junto com o agressor, como é que ela vai conversar sobre isso, né? Ou está com as Uhum. crianças e tal. Então, eu acho que. E hoje essas mulheres estão inibidas para vir para o grupo. É É. lamentável, mas é isso, né? Pois é. Então, as perguntas que eu tinha, né, junto com a Câmara, né, que a gente tinha feito algumas perguntas, eu consegui responder todas, né? Não precisei nem elaborar, assim, porque já foram contempladas perfeitamente, né? Eu acho que até as dúvidas que eu tinha pessoais eu consegui tirar, né, durante esse bate-papo, que foi ótimo, ótimo, ótimo. Eu ainda tô assim, sabe, sem acreditar, porque eu acho que já faz muito tempo, desde a graduação, que eu queria ter esse momento. Quando eu soube dessa ação, eu disse, não, eu vou fazer, porque também envolve algo pessoal, né, e de interesse, de eu me identificar também com a área, com o seu trabalho, com
sua ideologia, então eu preferia, eu disse, olha, eu vou, deixa comigo que vou enfrentar esse desafio aí desse podcast e falar com Sandra, né? Que eu. Nossa, e tá sendo uma delícia, sabe por quê? Porque, na verdade, assim, até você fez, da pergunta que vocês fizeram, eu não respondi uma parte, que era o envolvimento de outro. Por que que o envolvimento no campo social é tão pequeno de terapeutas ocupacionais, né? De professores, certo? Eu acho que a gente tem que ficar bem claro. Existe uma elite dentro das profissões, certo? E trabalhar com grupos vulneráveis não é trabalhar com uma tecnologia pesada, a gente trabalha com tecnologia social, né? Uhum, Então isso já distancia, já muitas pessoas nem querem fazer essa aproximação. E para fazer essa aproximação também, você tem que buscar, porque as formações da gente não são suficientes para a gente poder compreender um pouco mais, com um olhar mais sociológico ou antropológico sobre isso, né? Sobre essa temática, sobre este problema, sobre este grande marco, né? E que machuca as famílias, né? Que é a violência. Ela está presente em todos os lugares, né? Então, acho que essa distância tem isso. Eu acho que uma das coisas que ajudou muito, muito a gente fortalecer e conseguir esses avanços dentro da Universidade da UFES foi a visibilidade do programa que foi para a rede nacional, para Jornal Nacional. Isso dá um status, entendeu? Porque a gente tinha que sair desse lugar de ficar com os grupos vulneráveis, né? Essa coisa da imprensa. Então, assim, hoje a gente está muito na imprensa e esse trabalho de estar dando essa visibilidade é um trabalho árduo e que eu agradeço muito a Ana Carolina, que é a delegada, porque ela tem acesso à imprensa e ela me indica, falando, não, o Gami Gasvide, quem vai falar é a Sandra, é a terapia ocupacional da UFES. Você não vai encontrar uma entrevista de doutora Ana Carolina que ela não cite terapia ocupacional da UFES de Lagarto. Então, isso acho que deu um certo brilho para um filho que não era muito bonito, né? com Mas certeza. é difícil trabalhar com aspectos tão que assim, não é você pegar um livro e ler sobre uma patologia, e daí você pega a sua técnica, seus métodos e você atua, ok? É mais do que isso, você tem que trazer muita coisa junto, né? Então, acho que isso é o Sim. que pega. E eu queria só falar um pouquinho, lembra da teoria de autodeterminação, que é a minha base para trabalhar nos grupos de mulheres? Pois bem, Uhum, ela trabalha com três conceitos básicos, que é autonomia, que a gente é da terapia ocupacional, a gente conhece, é da nossa família, né? é. Competência, que a gente está sempre trabalhando com habilidades e competências, né? Com engajamento, então fala muito da motivação, então está muito próximo disso. E o Uhum, pertencimento, que é o que a gente estuda muito, que são as redes, né? E daí que é essa sensação de pertencimento a uma rede para essas mulheres. Então a gente parte do princípio, se a mulher tiver esses três conceitos básicos bem trabalhados nela, ela dá conta de ter um empoderamento psicológico e posteriormente a isso, ela vai estar empoderada economicamente, ela vai conseguir outros empoderamentos, né? Comunitários e tal. É é. isso. Perfeito, Sandra. Uhum. Eu fico aqui assim só. Ai, então, acho que a gente já pode encerrar, né? Porque eu acho que se depender de mim ou de você, a gente fica aqui, né, um tempão falando sobre isso. Mas para não ficar, né? Acho que as pessoas também têm que entender que tudo tem um início e um fim, né? E a gente vai encerrar, certo? Eu gostaria muito de te agradecer, Sandra. Novamente, eu vou agradecer o tempo todo por ter aceitado essa oportunidade, né, da gente estar falando sobre isso. Agradecer ao Crefito também por estar proporcionando isso, né, porque é uma realização profissional e pessoal também, né, e eu não tô aqui sozinha, né, eu faço parte da Câmara Técnica de Contextos Sociais e eu estou aqui representando
né? Porque acredito que as meninas vão amar, né? Todo esse bate-papo. E as pessoas também que estão interessadas ou que não conhecem vão ouvir, com certeza vão amar, né? Esse bate-papo e saber um pouquinho, né, sobre a atuação da terapia ocupacional nesse contexto, tá certo? Ó, eu agradeço muito e vou deixar aqui, a gente está no Instagram com o endereço gama_gasvide. Lá a gente está postando, é novinho esse projeto, é coisa de 20 dias, né? Que tudo é muito Uhum. novo, né? A Lei Eu Maria já da tô Penha é seguindo. nova, a Lei Maria da Penha só tem 15 anos, está debutando esse ano, né? Então, assim, tudo é muito Sim. novo, mas é muito intenso. Agradecer muito a Câmara Técnica de ter passado essa bola aí para que eu falasse sobre um assunto que me é caro, que é muito importante para mim. Agradecer o Crefito 7 por, por estar, né, proporcionando essa comunicação, né? E Sim. dizer que eu é que agradeço muito, né? Minha gratidão é sempre muito grande, principalmente quando eu vejo colegas que jovens e que estão discutindo questões atuais e nós mulheres, precisamos muito, muito nos conhecer sobre isso, sobre violência institucional que a gente sofre o tempo todo, em vários lugares, sobre violência psicológica, que agora ela está bem normatizada, inclusive é o meu estudo atual agora, né? Eu iniciei há 3 meses profundamente estudar violência psicológica, porque é o que vai embasar inquéritos policiais e processos sobre violência doméstica. Então, alguém tem que fazer isso e eu me propus a fazer, né? Então, agradecer muito e mandar um abraço a todo mundo e aos terapeutas ocupacionais por onde eu É, passei, né? Mato uhum, Grosso do Sul, Paraná, Alagoas, Sergipe, do Brasil de uma forma geral. Um sim. abraço, muito obrigada. Nada. Eu quero agradecer também a quem ouviu, né, até aqui, que foi uma delícia estar aqui, tá certo, Sandra? Ó, um beijo. Beijo, beijo enorme, abraço afetuoso. Tá bom.